Gostaria de fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso amado Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois reconhecemos a Tua soberania sobre nossas vidas e sobre todas as coisas, Pai. E nesta noite necessitamos da Tua graça, para que através dela a Tua palavra seja sempre viva e eficaz. Que não seja o homem, mas seja, Pai amado, o Teu Espírito Santo usando, ó Deus querido, o Seu instrumento para falar do Teu amor, da Tua graça. Então, se conosco nessa noite, abençoa-nos com umas bênçãos espirituais de maneira poderosa. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém? Amém. O amor de Deus é o título desta palavra. Mas antes de falar disso, eu queria lembrar, ou melhor, comentar o texto que o pastor Jorge leu no início, o versículo que ele leu em Isaías 64, diz: desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O amor de Deus é tão grande que Ele trabalha desde o princípio do mundo para os seus, e não somente para os seus, mas para cada um daqueles que necessitam da sua graça, que necessitam de salvação, que necessitam da presença dEle em sua vida. Então é verdade, Deus desde a antiguidade Ele trabalha por aqueles que nele esperam e até por aqueles que nele, muitas das vezes, que dele deixam de esperar. Ele continua trabalhando por todos. E é por isso que eu gosto muito de pregar o Evangelho falando sobre o amor, a graça, a misericórdia, a salvação, porque essas são provas do grande amor de Deus para conosco. Um dos versículos que marcaram minha vida desde jovem, desde adolescente, é João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está o amor de Deus. Um amor tão grande que Ele pegou o seu único Filho e entregou por cada um de nós. Será que eu e você teríamos coragem de fazer isso? Entregar o seu único filho por causa de uma centena de pessoas, por causa de milhares de pessoas, por causa de milhares e de milhares de pessoas? Talvez uma mãe se dá por seu filho. Talvez um pai se dá por seu filho. Talvez um homem, em algum momento da história, se entregou ou morreu por conta de uma família, de uma comunidade, mas dar o seu único filho por amor daqueles que pecaram, por amor daqueles que se distanciaram dele, por amor daqueles que abandonaram ele e sua vontade. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que isso Ele fez. Eu gostaria de ler lá juntamente com os irmãos em Romanos 8, 28 a 30. E a minha esperança é que essa palavra alcance a crentes e não crentes. A minha esperança é que essa palavra alcance aos que aqui estão presentes e aos que estão nos assistindo pela live. Romanos 8, 28 a 30 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, Jesus Cristo seja, o primogênito entre irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou.
e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu sei que a maioria das pessoas já entenderam claramente, ainda que crendo ou não, já entenderam claramente que o que nós pregamos e é verdade isso, que o homem pecou, e isso lá ainda no Éden, isso lá ainda em Adão e Eva. E por conta disso, todos, sem exceção, foram destituídos, separados da glória de Deus. E desde então, Deus preparou um plano de salvação. Desde então, por amor, por misericórdia, Deus arquitetou plano de salvação para cada um de nós. E esse é o motivo para que hoje você está aqui, meu irmão. Esse é o motivo para que hoje você está aqui, minha irmã. Porque Ele te alcançou. Porque Ele me alcançou. Nós conhecemos toda a história dos profetas, toda a história dos patriarcas, e vemos desde então Deus só facilitando o nosso acesso a Ele. Mas não era o suficiente. Então Ele tinha um plano perfeito de salvação. E por que Romanos 8, 28 a 30 tem a ver com o amor de Deus? Tem tudo a ver com o amor de Deus. Porque como bem disse, como bem leu o pastor Jorge no início, desde a antiguidade, o Senhor nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E eu digo mais, o Senhor nosso Deus trabalha por aqueles que dele depende. E quem é que não depende de Deus? Até o que diz que não depende de Deus. Na verdade, no momento final, ele vai perceber que depende de Deus. Eu não sei que experiência você teve. Eu não sei o que você viveu até o momento em que você reconheceu e reconheceu a Cristo como Salvador. Eu não sei o que te trouxe de forma eficaz até Cristo Jesus, além da palavra que é viva e eficaz. Eu não sei o que. Mas eu posso te afirmar que Deus age de várias formas para salvar ao homem. Ele age por amor. Ele age por tragédias. Ele age por sofrimento. A palavra parece que ela é restrita, não é essa a impressão que você tem? Parece que ela é só para mim e para você. Ou melhor, parece que ela é só para aquele que aceitou a Cristo como Salvador. Mas na verdade essa palavra é para todo o homem. É verdade que todas as coisas cooperam muito mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é verdade. É verdade que quando você está em luta, quando você está sufocado pelos problemas, Deus vem ao teu socorro porque você é filho amado do Pai.
E não pode ser diferente, porque Ele mesmo diz isso na sua palavra. Mas Ele também vai ao socorro daquele que ainda não aceitou Cristo como Salvador. Ele ainda dá chances e mais chances para aquele que ainda não reconheceu a Cristo como Salvador. Eu, quando me desviei, eu precisei de apenas 2 puxões de orelha do meu Deus para entender que eu estava num caminho perigoso. Um acidente de bicicleta, eu já contei isso algumas vezes aqui. Um acidente de bicicleta gravíssimo, onde numa mão dupla, se viesse um carro, já era Renato. E uma outra vez, um tombo feio, eu caí de ônibus. E eu tenho plena convicção de que a forma em que eu caí, onde eu caí, se não fosse a mão de Deus me segurando, no lucro eu teria agora meu rosto desfigurado, porque da forma que eu caí é o que aconteceria com o meu rosto. Foi a primeira coisa que eu vi, foi o chão e meu rosto de encontro a ele. Sem condições alguma de tentar até proteger o rosto. E aí eu falei, não, eu não posso ficar distante do meu Deus. E sem contar que antes disso eu vinha sofrendo, porque na verdade tudo que eu fazia enquanto estava distante de Deus, nada preenchia o meu coração. Quantos já experimentaram isso quando estavam distante de Deus? Quantos tentaram se alegrar? Quantos tentaram se divertir? Quantos foram, como eu fui naquela época, para os bailes? Quantos beberam? Quantos jogaram? Quantos se prostituíram com outras mulheres, com outros homens? E quando tudo terminou, pôs a sua cabeça no travesseiro, sentiu um vazio enorme. Porque é assim que acontece. Porque o homem interior, ele procura algo que só Deus pode dar. O espírito do homem clama por se encontrar com Cristo Jesus. O espírito do homem geme por estar em comunhão com Deus. E ele sofre com isso. Ele pode estar sorrindo por fora, mas por dentro ele está sofrendo. E muito mais que isso. Deus não quer que nenhum se perca. A palavra de Deus diz que Deus não se agrada, não se alegra com a morte de um pecador. Por que ele não se alegra? Porque um pecador, quando morre, e se ele morre em pecado, segue-se o juízo. E se segue-se o juízo, Deus sabe, este vai morrer eternamente. Este vai sofrer eternamente. E é isso que Deus quer fazer, livrar todo o homem de uma morte, de uma vergonha, de uma tristeza eterna. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria pedir uma boa atenção dos irmãos nesse momento, porque eu quero mudar um pouco esse versículo e quero que a igreja entenda e não pense depois, mas o irmão mudou, como diz a palavra, tirou um tio da palavra de Deus, colocou um tio. Não. Eu posso afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, mas na verdade todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama. E quem é que Deus ama? Eu? Você? A Igreja de Nova Vida? Os homens que fazem bem na terra? Não, ama todo o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, quando diz Deus amou o mundo, Deus amou os homens, todos os homens, de todas as épocas, de todos os milênios, de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, eu tenho 2 prazeres quando estou na casa do Senhor.
há duas coisas que me alegram de maneira tremenda. A primeira dela é adorar o meu Deus. A primeira dela é me derramar na presença dEle. A primeira dela é reconhecer que Ele é soberano e não há nenhum outro além dEle. Não há Deus algum. Não se iluda, não há Deus algum além do Senhor Todo-Poderoso. E outra coisa que alegra muito o meu coração é quando uma alma se arrepende. Nesse domingo passado eu fiquei extasiado com aquele culto. Quem esteve aqui, eu imagino que saiu do mesmo jeito que eu. Porque primeiro que o louvor, acho que Deus estava preparando corações para com aquele louvor. O louvor é para o nosso Deus, mas Ele falou, vou aproveitar esse louvor. Isso é o que eu imagino. Eu vou tocar no coração daquele que precisa hoje se entregar a mim novamente. Então, depois de um louvor maravilhoso, uma palavra que o diácono Alan trouxe, maravilhosa, houve salvação. Quem esteve aqui, viu. Isso me alegra muito, porque são duas coisas que eu tenho prazer em fazer e que eu sei que é a função do servo de Deus. Louvar, adorar ao nome do Senhor. E propagar o Evangelho no intuito, na esperança de que a palavra alcance mais um, alcance mais dois, alcance mais 5, alcance mais 10 e daí por diante. Como seria muito bom se cada culto vidas se entregasse a Cristo, vidas se achegasse a Cristo. Mas nós sabemos que a salvação é individual. Nós sabemos que a decisão não é do pregador. A decisão não é da igreja. A decisão é de você que necessita de Cristo Jesus. Assim como eu um dia decidi, eu voltarei para o meu Pai e não vou sair mais. Assim como cada um de nós aqui tomou essa decisão de estar nos braços do Pai. Diácono Luiz Cláudio me conhece. Aliás, eu conheço ele desde moleque, mas nós crescemos juntos, né? Somos como irmãos. E vivemos algumas coisas juntas. E eu acho que eu fui a ovelha negra da amizade, porque em algum momento eu levei ele para lugares que ele não devia ir. Além de ir, levei ele comigo. Mas Deus teve misericórdia dele e de mim. Graças a Deus que a minha influência não acarretou em coisa pior na vida dele. Graças a Deus que primeiro ele voltou. Na verdade, o pouco que eu me lembro, ele nem chegou a sair, mas ficou um pé na igreja e um pé no mundo, como se diz. Eu, na verdade, cheguei aí para o mundão mesmo. Louvado seja Deus, que minha influência negativa naquele momento não deixou que ele se distanciasse de Deus. E mais ainda que eu creio a oração dele, eu creio a oração da minha mãe, eu creio a oração daqueles que me amavam. Me puxou de volta para a presença de Deus. Louvado seja Deus. Deus quer nosso bem. Deus quer o bem do homem. E Jeremias fala muito bem sobre isso. Eu preciso correr. Jeremias 29:11 diz assim: Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele quer nosso bem. Mas qual é o fim que você deseja para a sua vida? Vida eterna? Morte eterna? Sofrimento nesse mundo? E quando eu digo sofrimento, não é qualquer sofrimento. Sabe qual é a pior coisa? É você sofrer e ter consciência que a culpa é sua.
Vocês estão me entendendo? A pior coisa, pelo menos eu sinto assim, das vezes que eu sofria e falava, por que estou sofrendo tanto? E o Espírito Santo no meu coração falava, a culpa é sua. Por que você fez assim? Por que você foi para tal lugar? Por que você aceitou isso? Por que você deixa essa amargura tomar o seu coração? Você está sofrendo porque quer. Tinha até uma canção mais ou menos assim que falava, você está sofrendo porque quer. É verdade que o mal vem para o justo e para o injusto. É verdade que a chuva vem para o justo e para o injusto. Mas eu descobri que sofrer ao lado de Deus é muito melhor. Eu descobri que a dor ela não é nem menor nem maior. A dor da perda de um pai, e eu perdi meu pai há algum tempo atrás, não dói mais em mim ou menos em mim do que qualquer um de vocês ou qualquer um dos homens. Mas você consegue receber de Cristo Jesus todo o alimento, toda a força, toda a paz que excede o entendimento nesses momentos. Então sofrer com Deus é melhor do que sofrer sem Ele. E eu digo mais, sofrer com Deus é melhor do que não ter sofrimento algum distante dEle, porque isto é impossível, não ter sofrimento estando longe de Deus. Então Deus quer o nosso bem. E por Ele querer o nosso bem, e por Ele querer o bem da humanidade, Ele arquitetou um plano de salvação. Ele arquitetou um plano de redenção para cada um daqueles que quisesse. Para dar-nos o fim que desejamos. Basta você querer. O que você quer? O que você deseja? O que você precisa? Vamos fazer igual o gênio da lâmpada. Vou te dar 3 desejos. Mas pense bem. Você só tem 3 desejos, né? Aí o cara pede dinheiro, fama, mulheres. E quando ele menos espera, depois de ter tudo aquilo, a saúde dele foi embora. E quando ele menos espera, depois de ter tudo aquilo, vem depressão. Vem perseguição de todos os lados que ele nem imagina que poderia acontecer com ele. Então o que nós precisamos desejar e entender que é importante, acima de qualquer coisa, é estar diante de Deus, é estar em comunhão com Deus. E você não precisa fazer nada, porque Ele já fez por você. Porque Ele já preparou todas as coisas para que você tenha essa comunhão. A salvação está aberta a quem quiser. A vida eterna é direito de quem quiser. A tranquilidade em dias turbulentos está à mão de quem quiser. Eu imagino, por exemplo, o pastor Jorge agora com o irmão nessas circunstâncias. Como fica o coração de um irmão vendo o outro assim. Mas Deus tranquiliza o coração do seu filho. E louvado seja Deus que todas as coisas cooperaram para o bem do Paulo, que é o irmão do pastor Jorge. Porque segundo palavras dele aqui, aceitou a Cristo como Salvador. Louvado seja Deus, que ainda que no momento de dor, ainda que no momento de medo de morte, ele entendeu que só Deus salva, liberta,
transforma o homem e dá garantia de vida eterna. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus irmãos, vida, morte, tristeza, fome, prosperidade, saúde, doença. A própria palavra de Deus diz: nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pode até nos abalar, porque se você não se abalar com a morte de um ente querido, alguma coisa está errada. Mas não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não pode te separar da presença de Deus. E se em algum momento eu ou você vacilarmos e começarmos a caminhar para longe de Deus, Ele é tão misericordioso, preste atenção nisso. Ele é tão misericordioso, Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele cria circunstâncias. Ele faz as coisas cooperarem para você voltar para junto dEle. Às vezes você até nem entende, mas a morte de um ente querido seu é Deus tentando te alertar. Às vezes você até não entende, mas é uma doença, é Deus te alertando, presta atenção. Ficar doente não é o pior é você morrer sem a minha presença. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para o bem daqueles a quem Deus ama. Por isso que a morte de Cristo Jesus, por isso que a ressurreição de Jesus Cristo cooperaram de maneira eficaz para o bem de toda a humanidade. E aqui está a consumação do plano perfeito de salvação do nosso Deus para conosco. Quando Ele envia seu Filho amado para morrer por cada um de nós, quando Ele envia Jesus Cristo como um cordeiro sem mácula, sem culpa, para definitivamente acontecer um último sacrifício de sangue. E a partir dali todos nós temos direito à vida eterna. A partir dali todos nós temos direito a nos achegarmos a Deus sem medo, sem preocupação. A partir dali todos nós que somos falhos, que somos fracos, que somos inconstantes, tivéssemos direito a nos achegar a Deus, ainda que pecando, levantando, pecando, levantando, pecando, levantando. Bom é que você não caia, mas se você cair, levante-se, porque Deus te ama e Ele não quer deixar você prostrado, Ele quer que você fique de pé e a sua salvação continue sendo garantida. Porque é isso que o sacrifício de Cristo Jesus também fez por nós. Porque se outrora, cada pecado nosso era um sacrifício a mais. Cada pecado nosso era uma tentativa de achegar-se a Deus, porque você tinha que chegar diante do sacerdote, entregar um bezerro, entregar um pombo, entregar um passarinho, entregar um sacrifício para a remissão dos seus pecados. E isto, na verdade, era uma figura do que Deus queria realmente fazer. Você não precisa mais matar bicho algum para, com o sangue dele, o seu pecado ser perdoado. Você não precisa mais ter medo de pecar, porque o meu filho já morreu por você e o sangue dele te purifica de todo o pecado. Eu não sei você, mas desde os meus... Eu aceitei a Cristo a primeira vez com 12 anos de idade. E me batizei tão novo que eu nem me lembro a data do meu batismo, a verdade seja dita. Mas desde os meus 12 até meus
eu poderia dizer até o dia de hoje, mas de forma tão negativa e tão constante, desde meus 12 até meus 17, até meus 19 anos, eu acho que eu vivi essa montanha-russa de pecar e se achegar a Deus, pecar e se achegar a Deus, pecar e se achegar a Deus. E louvado seja Deus que Ele nunca me rejeitou. Eu nunca me senti rejeitado. Tinha um presbítero na minha igreja, eu sou oriundo da Assembleia, e ele cansava de me chamar. A Assembleia, quem conhece sabe como era, né? Cansava de me chamar lá no gabinete dele. Renato, você sabe que não pode andar sem camisa. Você sabe que não pode jogar bola. Na minha época, agora vocês podem jogar bola. Vocês estão bem, juventude, porque na minha época tinha coisa que hoje é tranquilo, não sei. Eu não sei do que vocês estão reclamando, a verdade seja dita. Ele cansava de fazer isso comigo. Faz mais isso não, meu filho. Deus te ama, eu também te amo. O nome dele era José Lessa, já está na glória com Cristo. Coisas pequenas, mas também teve coisas grandes. E na verdade não há pecadinho nem pecadão, porque você se acostuma a pecar se você não ficar esperto. Essa é a verdade. Você começa com roubando uma uvazinha do quitandeiro, daqui a pouquinho você está roubando um carro. Você começa com não obedecendo o seu pastor e não usando camisa na rua, andando sem camisa e tal. Por favor, naquela época. Agora ainda há algumas aberturas. E daqui a pouquinho você começa a não ouvindo a palavra de Deus que o servo de Deus está ministrando aqui, sobre santidade, sobre salvação, sobre ser um homem digno de uma mulher só, sobre ser uma mulher idônea no lar, e está pecando, porque você acostumou-se a pecar. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele, sabendo de tudo isso, Ele nos dá condições diante de Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, para que nossos pecados sejam perdoados e a salvação continue sendo direito nosso. Mas é você e a mim que somos cristãos. Arrependa-se dos seus pecados. Sempre que você cometer um deslize, e nós somos passíveis a isso, não pense duas vezes. Senhor, perdoa-me. Purifica-me, não me deixe mais fazer isso. Tem vezes que eu estou na rua e eu falo com meu Deus, Senhor, não deixa eu fazer isso. Não deixa eu fazer aquilo, não deixa eu pensar isso. Porque o pensamento vem à mente, você precisa estar atento. Porque se você não ficar atento e deixar, daqui a pouquinho já foi. Amém? E a você que não é cristão ainda, hoje é dia de salvação. Não sei se há alguém aqui que ainda não aceitou Cristo como salvação, como Salvador, mas hoje é dia de salvação. Não sei se há alguém aqui que está distante de Deus, mas hoje é dia de reconciliação. Não sei se há alguém que está nos assistindo pela live que ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Hoje é dia de salvação. Então Deus criou um plano perfeito de salvação. Diz lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus se utiliza de todas as coisas para que nós permaneçamos no seu caminho. Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que coisas são essas? Graça, perdão, fé, tudo isso ele nos deu. Um servo de Deus com disposição para chamar a tua atenção quando você precisa ser chamado a atenção. E nós temos aqui, nessa casa, pastor Renê e os pastores que têm essa função e fazem com zelo.
Algumas coisas que te acontecem, você fala, mas por quê? Analise bem. Se não é Deus te empurrando para casa, volta. Analise bem. Então, Ele vos dará todas as coisas. Se Ele deu o Filho Jesus, o seu próprio Filho por nós, Ele vos dará todas as coisas. Ele não nega nada àquele que necessita. Se você me disser, eu tenho pouca fé, fale para Deus, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Se você me disser, eu não consigo, fale para Deus, Senhor, ajuda-me a conseguir, ajuda-me a permanecer fiel a Ti, ajuda-me a buscar a Ti mais e mais, e Ele te dará, Ele te ajudará. Amém? Para nós ganharmos tempo, que o tempo não é favorável, diz assim, Deus tem um propósito comigo e contigo. O propósito de Deus para com o homem é torná-los seus filhos. E, consequentemente, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de vida eterna, herdeiro de santidade, herdeiro de salvação. Versículo 29 de Romanos 8, sim, diz assim, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E se somos irmãos de Cristo, somos filhos de Deus. Amém? E se somos filhos de Deus, nós vamos para a casa do Pai. Amém? E que casa é essa? A eternidade. Mas para irmos para a casa do Pai, precisamos começar aqui, a caminhar para a casa do Pai. Em atitude, em comunhão, em fé, em santidade. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos vencendo de glória em glória e de vitória em vitória. É um processo e você precisa caminhar nesse processo. Você não precisa desviar, você não pode desviar-se desse processo. Aqui está o caminho para chegar à morada do Pai. Deus nos predestinou a termos a natureza de Cristo e, consequentemente, a participar da herança de Deus em Cristo Jesus. E como eu afirmei no início, esta oferta não é só para o crente, não. Esta oferta é para todos. Cristo Jesus é o Filho de Deus e para todo aquele que aceita a Jesus Cristo como Salvador. A única coisa que você precisa fazer é que, ouvindo esta palavra de salvação e crendo nela, não crendo em mim, crendo na palavra de Deus, aceitar a Jesus Cristo como Salvador. E a sua vida será transformada. E a sua salvação será garantida. E a vida eterna estará à sua mão. E os medos, as dores, as preocupações daqui, ainda que continuarem, não te submergirão, não te assustarão, não atrapalharão de você seguir adiante diante de Deus. Amém? Queria convidar os músicos até aqui. Enquanto eles cheguem, o versículo 30 diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Sabe o que é glorificar, irmãos? Ouça isso. Glorificar é atribuir a alguém a glória eterna. Conduzir a bem-aventurança, a felicidade eterna ao lado de Deus. Então, glorificar é te levar para o céu. E a palavra de Deus diz que nós seremos transformados em corpos glorificados. Entendem?
É o que Deus quer fazer conosco. É o que Deus já está fazendo conosco, se nós cremos em Cristo Jesus como Salvador. E diz a palavra, será no abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro, e os homens serão transformados em corpos glorificados. Seremos levados para a eternidade. Viveremos com Cristo eternamente. Amém? Não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor, não haverá preocupação alguma, só a alegria de estar diante do próprio Deus, glorificando o nome dEle, louvando o nome